pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para completarmos as nossas aulas sobre problemas de sistema de equações. Vou apresentar mais 3 questões quentíssimas para a prova de vocês e eu aposto um desafio com vocês. Uma dessas questões da aula 1 ou da aula 2 vão estar bem parecidas nas provas de vocês. Sabe por quê? Nós praticamente vamos exaurir todas as formas de cobrança desse conteúdo. Bom, vamos lá então. Quais são as 3 novidades que eu trago para vocês na aula de hoje? Primeiro problema. Uma pilha de 40 tábuas tem 1,7 metros de altura e é formada por tábuas de 2 centímetros e de 5 centímetros. Pergunta, quantos são as tábuas de 5 centímetros de espessura? Eu também vou calcular para vocês quantas são as tábuas de 2 centímetros de espessura. Do que se trata a questão? Eu tenho tábuas de espessura 2 centímetros ou 5 centímetros e coloco uma tábua em cima da outra, formando uma pilha. Quando eu meço a altura da pilha dá 1,7 metros. Com essas informações, eu sou capaz de estabelecer quantas tábuas eu tenho de 5 centímetros e quantas tábuas eu tenho de 2 centímetros. Primeira coisa importante, 1,7 metros equivale a 170 centímetros. Então, eu estou multiplicando por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1,7 metros, 160 centímetros. Vou chamar de x, está aqui em roxo, o número de tábuas de 2 centímetros. Vou chamar de y, o número de tábuas de 5 centímetros. Ora, o total de tábuas de 2 centímetros mais o total de tábuas de 5 centímetros tem que ser igual ao total de tábuas, que é 40. Então, se eu faço x mais y, são as tábuas de 2 centímetros com as tábuas de 5 centímetros, eu tenho que contar um total de 40 tábuas. Agora, vamos para a parte da altura. A altura total da pilha, ela leva em consideração as tábuas de 2 centímetros, e aí se eu tenho x tábuas, e cada tábua tem 2 centímetros, a altura devido a essas tábuas é 2x. Isso mesmo, eu pego o número de tábuas de 2 centímetros, x, e multiplico por 2. Da mesma maneira, eu pego o número de tábuas de 5 centímetros, y, e multiplico por 5. Então, 2x mais 5y tem que dar a altura total, que é 1,7 metros, ou, melhor escrevendo, 160 centímetros. De forma que 2x mais 5y é igual a 170. Eu cheguei, então, num sistema de equações cuja solução representa a resposta do nosso problema. Vou escolher resolver pelo método da adição. Se eu pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2, menos 2x vai cancelar com 2x. O que eu vou ter, então? Reescrevendo, né? Menos 2x, menos 2y igual a menos 80. Multipliquei tudo por menos 2. Copiando a de baixo. 2x mais 5y, 170. Se eu agora somar as equações, menos 2x com 2x some o x, menos 2y com 5y, 3y, menos 80 mais 170, 90. Então eu tenho 3y igual a 90, passo 3 para o outro lado dividindo, y igual a 90 divididos por 3, que dá 30. Uma vez que eu encontrei que y é 30, lembrando que y é o número de tábuas de 5 centímetros, eu vou para a primeira equação, substituo y por 30 e calculo x. X mais 30 é igual a 40. Então x é igual a 40, passa o 30 para o outro lado, menos 30, que é igual a 10. Eu encontrei que resultado? Eu tenho 10 tábuas de 2 centímetros e 30 tábuas de 5 centímetros. De forma que o total de tábuas seja 40 e a altura dessa pilha seja igual a 170 centímetros, que é 1,7 metros. Então, mais uma questão diferente para vocês. Vamos agora avançar, tentando descobrir tudo que pode cair na prova de vocês, para a questão de número 2. Essa é interessante, tem a ver com restaurante, número de mesas e pessoas. Vou ler para vocês. Em um restaurante, há um total de 20 mesas, de 3 lugares e de 4 lugares cada. Sabendo que a capacidade máxima do restaurante, ou seja, quando todos os espaços nas mesas estão ocupados, é de 65 pessoas, qual a quantidade de mesas de 3 e de 4 lugares? Ora, como a questão mesmo diz, há mesas de 3 lugares e há mesas de 4 lugares. O total, a soma do total de mesas de 3 lugares
com o total de mesas de 4 lugares, é o total de mesas que tem que ser igual a 20. Eu vou escolher aqui, chamar de x, o número de mesas de 3 lugares e y, o número de mesas de 4 lugares. Se eu somar o número de mesas de 3 lugares com a de 4 lugares, vai dar 20. X mais y é igual a 20. Vamos agora para o número de pessoas. Cada mesa de 3 lugares, se estiver cheia, comporta 3 pessoas. Então, se eu quiser saber o total de pessoas que estão ocupando as mesas de 3 lugares, eu pego o total de mesas, que é x, e multiplico por 3, 3x. Semelhante, eu faço com a mesa de 4 lugares. Se eu tenho o total de mesas de 4 lugares, que é y, e eu multiplico por 4, eu tenho o total de pessoas que ocupam as mesas de 4 lugares. 3x, então, mais 4y tem que ser igual a 65. Então, eu cheguei num sistema de equações cuja solução vai atender ao que é pedido na questão. Vou escolher o método da adição. Vou multiplicar a primeira equação por menos 3. Por quê, professor? Quando eu multiplico por menos 3, eu vou ter menos 3x que cancela com 3x. Bom, vou mostrar como é que vai ficar então. Se eu multiplicar toda a primeira equação por menos 3, eu vou ter menos 3x, menos 3y igual a menos 60. Vou copiar a equação de baixo. 3x mais 4y igual a 65. Se eu somo as equações, menos 3x com 3x some o x, menos 3y mais 4y dá y, e menos 60 mais 65 dá 5. Então, y é igual a 5. Então, eu já encontrei o número de mesas de 4 lugares. Pego esse resultado, substituo na primeira equação. X mais y é 20, no lugar do y eu boto 5. X mais 5 é igual a 20, x vai ser igual a 20 menos 5, que dá 15. Eu encontrei, então, o quê? Eu tenho 15 mesas de 3 lugares e 5 mesas de 4 lugares. Bom, vamos agora para a nossa última questão, também em cima dessa linha de raciocínio. Vou propor para vocês uma questão que envolve arco e flecha. O Júnior está brincando de tiro ao alvo, ou arco e flecha. A cada tiro que acerta, ganha 5 pontos. Porém, a cada tiro que erra, perde 3 pontos. Então aqui tem a novidade, eu posso ganhar como eu posso perder. Se eu acerto o alvo, ganho 5 pontos. Se eu não acerto o alvo, eu perco 3 pontos. E eu junto essa pontuação toda para ver quem vai se dar bem e quem vai ser campeão na competição. Eu sei que Júnior deu 20 tiros e fez 68 pontos. 20 tiros, 68 pontos. E eu quero saber quantos tiros ele acertou e, por tabela, quantos tiros ele errou. Ora, quando você dá um tiro, ou você acerta ou você erra. Se eu somar, então, o número de acertos com o número de erros, vai dar um número de tiros. Estou chamando aqui x, número de acertos. Y, o número de erros. X mais y tem que ser igual a 20. Foram 20 tiros. Em cada tiro, ou acerta ou erra. Agora eu vou trabalhar com a pontuação. Cada vez que você acerta, ganha 5 pontos. Se você acertou x vezes, quantos pontos você fez? 5x. Basta eu pegar o x e multiplicar por 5, 5x. Porém, se você erra, em vez de somar ponto, você perde ponto. Então, eu vou ter que retirar os pontos perdidos porque eu não acertei o alvo. E quantos pontos perdidos eu tenho? Se eu errei y vezes e cada erro perde 3 pontos, eu vou ter perdido 3y pontos. Então eu tenho que justamente fazer 5x menos 3y para descobrir o total de pontos, que é 68. Então eu cheguei num sistema de equações cuja solução vai nos possibilitar dar a resposta para a indagação feita. Para resolver esse sistema de equações, vou usar o método da adição. Vou multiplicar a primeira linha por 3. Quando eu multiplico por 3, eu vou ter mais 3y aqui, que cancela com menos 3y. Bom, vamos lá então. Se eu multiplicar por 3, fica 3x mais 3y igual a 60. E vou copiar a segunda equação. 5x menos 3y igual a 68. Se eu fizer agora a soma, mais 3y cancela com 3y, 3x com 5x dá 8x, e 60 com 68, 128. X vai ser igual a 128 divididos por 8, que dá 16. Então ele acertou 16 vezes. Aproveito esse resultado e vou para a primeira equação. Se x mais y é igual a 20,
Eu encontrei que x é 16, então 16 mais y dá 20. Passa 16 para o outro lado, y vai ser igual a 20 menos 16. E 20 menos 16 dá 4. Então eu acertei 16 vezes e errei 4 vezes. Se eu somar 16 com 4 dá 20. 20 tiros. Vamos calcular o total de pontos? Se eu acertei 16 vezes e cada vez que eu acerto eu ganho 5 pontos, 5 vezes 16, 80 pontos. Mas eu também errei 4. Se eu errei 4 vezes e eu perco 3 pontos, 4 vezes 3, 12 pontos perdidos. Então eu fiz 80 pontos, perdi 12 pontos, 80 menos 12, 68, que é justamente o número de pontos que a questão diz que o Júnior fez. Então trata-se de mais uma bonita questão, já são um total de 8, que envolve esse tipo de problema de raciocínio, cuja temática é sistema de equações do primeiro grau. Tenho certeza que uma dessas questões aí vai ser selecionada para aparecer na prova de vocês. E vocês vão mandar muito bem. Vocês vão fazer em segundos. Vocês vão detonar. Bom, se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, deem um like, pessoal. Gostou, curtiu, caiu na prova, dá 2 likes. Se caiu na prova, dá 2 likes. Dá o like na sua conta e dá o like na conta do seu amigo, beleza? Mostrando satisfação. Se inscreva no canal, ativem o sininho, como já falei, e não deixe de assistir as outras videoaulas. São 2 videoaulas de problemas de sistema primeiro grau. É importante que façam os 2, porque um deles vai cair igual. Tenho também um mega simulado para vocês, quentíssimo, dividido em 3 partes. É uma excelente sessão da tarde, né? Passar o domingo fazendo simulado para mandar bem na prova. Vale a dica aí para vocês. E também tem problemas que ensinam vocês a resolver sistemas de equação pelo método da adição, 3, e pelo método da substituição, 3 também. Então vocês vão ficar craques, tenho certeza disso. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.